Na luz enevoada do amanhecer, telhados centenários emergem das sombras das montanhas históricas da China. Aqui, o próprio tempo desacelera, cada rua de pedra e ponte de madeira testemunhando impérios há muito passados. Hoje, viajamos por 15 cidades antigas, onde os sussurros de comerciantes de seda, mercadores de rio e monges das montanhas ainda ecoam em vielas estreitas. Nos canais iluminados por lanternas de Wuzhen, as imponentes torres de vigia de Kaiping, revelaremos maravilhas ocultas capturadas em impressionante clareza 4K. Se você adora mergulhar na história viva, então curta este vídeo, inscreva-se e ative o sino agora, porque você não vai querer perder uma única história. Prepare-se para vagar por cada viela sinuosa, onde a resiliência, a cultura e o espírito duradouro do notável patrimônio da China aguardam. A cidade antiga de Lijiang fica sob a montanha Jade Dragon, coberta de neve, como uma página de um conto de fadas. Ruas de pedra serpenteiam ao lado de canais claros, onde barqueiros Naxia ainda guiam barcaças de madeira à mão. Antigas casas de madeira brilham com lanternas vermelhas penduradas, e as rodas d'água na rua Sifang giram lentamente o dia todo. Você pode saborear espetos de iaque grelhado, ouvir o som da música tradicional Dongin e assistir aos locais dançando na praça central quando a noite chega. Suba até a Colina do Leão para uma vista aérea dos telhados marrons se estendendo em direção aos picos. Cada canto sussurra histórias da rota do chá e cavalo que uma vez conectou o Tibete aos mares. Enquanto você vagueia, note as janelas esculpidas mostrando símbolos de boa sorte e sinta a brisa da montanha levar o aroma de pinho sobre os paralelepípedos polidos. A cidade aquática de Wuzhen parece uma pintura feita de água, pedra e madeira. Casas antigas com telhas pretas repousam sobre fundações de mármore diretamente acima de canais estreitos. Homens de gôndola empurram longas varas de bambu, deslizando convidados sob pontes arqueadas que brilham com a luz das lanternas após o anoitecer. Vapor sobe das cozinhas de rua, onde doces de gergelim estalam e vinho de arroz perfumado é servido de jarros de cerâmica azul. Visite a oficina de tingimento centenária para ver o tecido índigo ondulando como bandeiras na brisa. À noite, atores de palco apresentam teatro de sombras tradicional em plataformas flutuantes, suas figuras dançando em telas de linho. Ruas tranquilas levam a pátios surpreendentes cheios de bonsai. Ouça o som dos carpas na água abaixo das passarelas de madeira e sinta as suaves ondulações tocarem os degraus antigos sob seus sapatos. A cidade antiga de Fenghuang repousa ao longo do esmeralda rio Tuojiang, suas casas de palafitas de madeira equilibradas corajosamente sobre a água cintilante. Manhãs enevoadas revelam telhados curvados, torres de tambor e pontes de arco de pedra refletindo como espelhos. Os povos Miao e Tujia tecem joias de prata brilhante que tilintam suavemente enquanto caminham por vielas estreitas.
Experimente arroz glutinoso envolto em folhas de bambu ou experimente o doce de gengibre local que aquece nos dias chuvosos. Um pequeno passeio de sampana permite que você deslize sob varandas esculpidas onde pimentas vermelhas secam ao sol. Quando as lanternas se acendem ao pôr do sol, os cafés à beira do rio brilham em dourado e flautas de bambu tradicionais flutuam pelo ar. Suba até o portão da muralha da cidade antiga, toque nos tijolos desgastados, imagine soldados guardando essas ruas pacíficas séculos atrás. A cidade antiga de Pingyao é uma fortaleza da dinastia Ming perfeitamente preservada, onde altas muralhas cinzentas ainda abraçam cada rua. Caminhe por portões de madeira maciços e pise em estradas de pedra ladeadas por lanternas vermelhas e pátios sombrios. Em todo o império, barracas de bolinhos perfumam o ar com anis estrelado e alho, convidando viajantes famintos. Suba as muralhas para um desfile de telhados de templos antigos, torres de vigia e guardiões esculpidos olhando para o horizonte. À noite, luzes douradas traçam toda a muralha como uma fita brilhante. Artesãos locais martelam estanho em brinquedos engenhosos, enquanto calígrafos pintam símbolos de sorte em leques de papel carmesim para os visitantes guardarem como suaves lembranças. Shitang Watertown parece o sussurro suave do tempo. Longos corredores cobertos abraçam os canais, protegendo os viajantes tanto da chuva quanto do sol brilhante. Barcos deslizam sob pontes de pedra, suas ondulações pintando padrões dançantes nas paredes caiadas. Na névoa da manhã, pescadores lançam redes redondas que florescem como flores antes de se fecharem. Lojas locais cozinham bolinhos de arroz recheados com osmanthus doce e gergelim, espalhando aromas aconchegantes por todas as vielas. Os fotógrafos adoram o brilho do pôr do sol, transformando a água do canal em ouro líquido. À noite, lanternas brilhantes refletem como galáxias gêmeas sob seus pés, enquanto suaves melodias de flautas de bambu flutuam das casas de chá. Jardins escondidos revelam pequenos lagos de carpas e altas bananeiras entre as casas. A aldeia Miao de Xijiang desce pelas colinas verdes como conchas de madeira em camadas, cada casa usando um chapéu escuro de telhas. Mais de 1000 casas tradicionais sobre palafitas têm vista para os terraços de arroz que brilham como prata após a chuva. Mulheres em saias plissadas e coloridas dançam na praça, suas pesadas coroas de prata tilintando suavemente a cada passo gracioso. Experimente arroz glutinoso cozido em bambu e saboreie vinho de arroz caseiro oferecido com hospitalidade sorridente. Suba as escadas de lanternas ao anoitecer para uma vista das luzes douradas fluindo pela encosta como vagalumes líquidos. O Museu da Aldeia exibe padrões de brocado tecidos à mão, contando histórias de borboletas, milho e ancestrais corajosos. Acorde cedo para ouvir os galos ecoando pelo vale e ver as fumaças das cozinhas subindo, prometendo mais um dia tranquilo.
A antiga cidade de Zhenyuan repousa onde montanhas, água e templos de pedra se encontram. O rio Wuyang, claro, faz uma curva em S graciosa ao redor das muralhas da cidade, ganhando o nome de Fita Esmeralda. Embarque em um pequeno barco de madeira para deslizar sob a ponte do dragão e passar por penhascos de calcário pontilhados de santuários. Explore o complexo da Caverna do Dragão Negro, um labirinto de salões, pavilhões e estátuas budistas esculpidas diretamente na rocha. Experimente a sopa de peixe azeda, a especialidade picante de Guizhou, cozida ao lado de guarda-chuvas de rua coloridos. Quando o crepúsculo chega, as casas à beira do rio acendem lanternas que ondulam pela água escura como estrelas flutuantes. Siga os degraus estreitos até as ruínas da torre de vigia e respire o aroma fresco do jasmim selvagem. A cidade aquática de Tongli é chamada de Veneza do Oriente por sua graciosa rede de canais e pontes em arco. Sete pontes de pedra ligam os bairros pitorescos e os moradores acreditam que atravessar todas as sete traz sorte para a vida toda. Gondoleiros cantam canções folclóricas enquanto conduzem barcos estreitos sob galhos de salgueiro que tocam a água. Visite o Jardim de Retiro e Reflexão, um tesouro da Unesco repleto de corredores sinuosos, portões em forma de lua e lagos de carpas brilhando como espelhos. Vendedores de rua fritam camarões do rio tão crocantes que estalam a cada mordida. Ao amanhecer, a névoa matinal cobre os becos, transformando tudo em uma silenciosa pintura à tinta. À noite, lanternas vermelhas pintam trilhas cintilantes nas superfícies dos canais, guiando os viajantes de volta para casa. A antiga cidade de Nanchun mistura o charme dos canais chineses com toques de elegância europeia deixados por comerciantes de seda. Mansões de mármore ficam ao lado de casas de chá desgastadas, suas colunas esculpidas refletindo em tranquilos canais de água. Caminhe ao longo do grande canal de 1000 metros, sombreado por antigos plátanos cujas folhas dançam como borboletas verdes. Dentro da Vila Pequeno Lótus, flores de lótus perfumam o ar de verão e tetos pintados mostram dragões voando através das nuvens. Chefes locais recheiam bolinhos de arroz com osmanthus e gergelim, uma guloseima doce apreciada durante passeios de barco à tarde. Você pode assistir aos artesãos tecerem tecido floral azul usando teares de madeira que rangem suavemente em harmonia rítmica. Zhujiajiao fica nos arredores da moderna Xangai, mas parece estar a séculos de distância. A ponte Fangsheng arqueia-se como um gracioso arco-íris de pedra sobre a água cintilante do canal. Barcos passam por baixo enquanto vendedores vendem bolinhos de arroz pegajosos embrulhados em folhas de lótus e chá de hibisco rosa brilhante. Antigas fachadas de lojas exibem gaiolas de pássaros de bambu, guarda-chuvas de papel e máscaras de ópera pintadas à mão. Visite o Jardim Kiji, onde corredores sinuosos escondem grutas de rocha e lagos espelhados. Quando o pôr do sol chega, as luzes de neon da cidade brilham no horizonte enquanto lanternas antigas tremeluzem nas portas, criando duas eras em uma só vista. Compre um leque de seda azul e branco para se refrescar e lembrar da brisa suave de Zhujiajiao.
A cidade antiga de Farang equilibra-se dramaticamente em penhascos de arenito vermelho acima de uma cachoeira estrondosa. Casas de madeira agarram-se à face da rocha, com suas varandas quase tocando o spray branco abaixo. Os locais chamam este lugar de Cidade Hibisco porque flores cor-de-rosa florescem ao longo de cada caminho. Siga os degraus de pedra até a caverna da cortina de água escondida atrás das quedas, onde a névoa fresca beija suas bochechas. Saboreie arroz glutinoso embrulhado em bambu e peixe de rio picante grelhado sobre carvão. No mercado, mulheres tugia tecem faixas coloridas enquanto cantam canções folclóricas sobre reis heróicos. À noite, milhares de lanternas iluminam a cascata, transformando a água corrente em uma cortina dourada de luz. A antiga cidade de Lengyong repousa ao lado do rio Jialing em um raro formato de tartaruga, projetado para Feng Shui. Suba na Torre do Sino para ouvir os sinos de bronze ecoarem sobre os telhados de azulejos e os mercados de especiarias lotados. O templo confucionista aqui é um dos mais antigos da China, com seus pilares vermelhos polidos suavemente por séculos de estudiosos. Vendedores de rua grelham espetos de carne picante polvilhados com cominho e pimenta, enchendo o ar com aromas de dar água na boca. Artistas de recorte de papel cortam padrões delicados de dragões mais rápido do que os olhos podem seguir, oferecendo lembranças brilhantes. Cada passo parece virar uma página bem amada em um livro de história. A cidade antiga de Dali fica entre as montanhas nevadas de Kangshan e o brilhante Lago Erhai, presenteando os visitantes com duplos panoramas de picos e água. Casas no estilo Bai Branco têm telhados de telhas pretas e pinturas coloridas nas portas que afastam os maus espíritos. Alugue uma bicicleta e deslize ao longo das paredes de pedra perfumadas com camélias em flor. Fare para um queijo fresco grelhado com mel, uma iguaria local adorada pelas crianças da escola. 3 pagodes antigos se erguem orgulhosamente nas proximidades, suas reflexões cintilando em lagoas de lótus. No mercado, ourives batem pulseiras, enquanto artesãos de tie-dye mergulham tecidos em tonéis de índigo, transformando o tecido em céus noturnos. A cidade antiga de Jianshui recebe os visitantes com seu grandioso portão Caoyang, muitas vezes chamado de Pequena Tiananmen. No interior, amplas avenidas levam a templos centenários, poços e a famosa Ponte do Dragão Duplo, que se estende sobre um lago calmo. O tofu local é uma lenda. Artesãos ainda fermentam soja em tanques de pedra, criando tofu delicadamente perfumado com aroma de rosa, servido grelhado com pimenta. Visite o jardim da família Zhu, onde janelas rendadas emolduram árvores cítricas em vasos e carpas nadam sob pontes de mármore em forma de lua. Estudantes praticam música clássica sob corredores sombreados, suas flautas de bambu flutuando no ar perfumado de jasmim. Heping Jiaolou e vilas na província de Guangdong surgem dos campos de arroz como castelos de pedra solitários.
Estas torres de vigia de vários andares foram construídas há um século por chineses do exterior que retornaram com sonhos ocidentais. As torres misturam colunas romanas, janelas góticas e telhados chineses, criando um horizonte estranho, mas bonito. Suba as escadas estreitas até as torres do telhado e imagine os aldeões escaneando o horizonte em busca de bandidos há muito tempo. Pedale por ruas tranquilas sombreadas por árvores de banyan para chegar ao Jardim Li, uma mansão cercada por canais e pontes de mármore. Dentro de uma cozinha, baús de metal ainda guardam cartas frágeis e fotografias sépia que cruzaram oceanos em navios a vapor, trazendo esperanças de um retorno seguro. Obrigado por caminhar por estas ruas atemporais conosco. As cidades antigas da China nos lembram que a história não é apenas escrita em livros, é cantada pelos rios, ecoada pelas paredes de pedra e saboreada em cada bolinho cozido no vapor. Se um desses lugares agora está na sua lista de desejos de viagem, compartilhe o nome nos comentários abaixo. Antes de ir, lembre-se de se inscrever e ativar o sino para se juntar à nossa próxima jornada. Dê um like neste vídeo para ajudar mais sonhadores a encontrar essas joias escondidas. Até que nossos caminhos se cruzem novamente, mantenha sua curiosidade acesa, seu coração aberto e sua mala pronta.